Meus amigos, está aqui está em toda a mídia, uma entrevista que o Bolsonaro deu à revista Veja, e o Bolsonaro disse aquilo que alguns já começavam a aventar há umas 3 semanas, pelo menos. Que o Bolsonaro disse à Veja, que disse que pretende sim ser candidato à presidência da República em 2026. E aí vocês, já entendem o que isso significa e outros devem ficar estupefatos ou achar que isso é mais uma daquelas lorotas que muitas vezes o Bolsonaro fala. Mas não, é de fato uma possibilidade concreta. A candidatura é uma possibilidade concreta, isto é estratégico, isto pode ser uma boa estratégia. Já se disse, o próprio Lula e o PT e os seus puxadinhos já usaram dessa alternativa, quando o Lula estava ali reconhecidamente sujo por força de ser enquadrado na lei, na lei de ficha limpa ou na lei de ficha suja, tinha sido condenado em segunda instância, tudo aquilo desabou por força da nossa bondade sistêmica. Tinha sido condenado em 2 instâncias e, no entanto, mesmo assim, o Lula colocou o bloco na rua e a candidatura foi registrada. Primeiro virou pré-candidato, depois a candidatura foi registrada e, mesmo preso que estava, o Lula concorreu à presidência da República até o momento em que, por algum motivo, o TSE negou o registro por esses motivos que eu acabei de mencionar. No entanto, quem era o vice de Lula? Era o Haddad, o candidato a vice era o Haddad. Aquela oportunidade, estou me referindo àquela oportunidade que o Bolsonaro ganhou a eleição. Então, quando já próximo do dia da votação, o registro de candidato à presidência do Lula em 2018 cai, o Haddad já estava tão vitaminado pela presença do cabeça da chapa, que é Lula, pela transferência, vamos dizer assim, eleitoral, e o Haddad então ali assumiu a cabeça da chapa e disputou de maneira competitiva a presidência da República, aquela eleição presidencial que o Bolsonaro acabou ganhando, aquela eleição, inclusive, por ocasião onde, misteriosamente, o Adélio, segundo a Polícia Federal, um lobo solitário, para sempre acabou com a saúde do então candidato Jair Messias Bolsonaro. Muito bem. Então vem agora, muitos dizem, ora, é lícito, é legítimo que o Bolsonaro use, então, de uma estratégia parecida. Bom, primeiro, poderá fazer como o Lula, concorrer à candidatura e se tiver o registro negado em algum momento, como hoje parece que seria vamos dizer assim, o presumível, né? Transferiria então ali essa votação ou essa chapa vitaminada para o seu vice que poderia assumir a cabeça da chapa, se é que vocês me entendem. Ou então poderia levar essa candidatura mais adiante, para, a depender da conjuntura nacional, institucional, sempre dentro daqueles instrumentos democráticos e constitucionais e representativos ali dentro do Congresso, poderia, de repente, até por força de uma lei de anistia, receber novamente seus direitos políticos, a queda, portanto, da sua inelegibilidade, e poderia o próprio Bolsonaro concorrer de maneira bastante competitiva. Vejam bem, apesar que vejam, a arrogância precede a queda. Apesar de toda a arrogância que se arrota, ou que alguns arrotam por todos os cantos do país, em achar que nós já estamos dentro de uma dentadura que durará 1000 anos, os dados estão, como diriam os versos da canção de Cazuza, os dados ainda estão rolando. Os dados ainda estão rolando. Sempre há força maior, caso fortuito, intervenção divina, coragem dos homens, instrumentos de vergonha na cara e etc., que podem recolocar uma nação nos trilhos da normalidade
nos trilhos da saúde, inclusive da saúde mental. Muito bem, vamos aqui ver a reverberação dessa entrevista que o Bolsonaro deu na revista Veja. Vamos ver por intermédio aqui do que repercutiu a revista Oeste a este respeito. Bolsonaro pretende, diz aqui a revista Oeste, ser candidato em 2026. Em entrevista à revista Veja, o ex-presidente disse esperar a decisão favorável do STF em recurso contra a inelegibilidade. Já que ele força a barra um pouquinho, não é bem isso que ele quer dizer, mas ele está sendo político aqui, né? O ex-presidente Bolsonaro pretende disputar as eleições presidenciais de 2026. Em entrevista à revista Veja, Bolsonaro disse que espera uma decisão favorável no Supremo Tribunal Federal ao recurso contra a inelegibilidade decretada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Disse Bolsonaro, quando perguntado se pretenderia ser candidato a presidente em 2026, disse ele: pretendo sim. Eu não posso entender que o Supremo não me dê ganho de causa. Está sendo bastante político, quase... O TSE... agora já a revista está falando. O TSE, em 2 ações, considerou que o ex-presidente cometeu abuso de poder político e o tornou inelegível por 8 anos. Vocês já sabem as 2 ações que levaram Bolsonaro a não poder ser candidato. Embora a nação, em sua maioria, assim o deseje, assim o deseje. A primeira ação foi aquela: Bolsonaro se tornou inelegível, inacreditavelmente, porque fez uma reunião. A Constituição diz que ele pode fazê-lo, mas fez uma reunião com embaixadores. Quem é o chefe da diplomacia no Brasil? Quem pode, quem mais do que um presidente da República, no caso da nossa República, onde o presidente ele é ao mesmo tempo chefe de governo, mas também chefe de Estado, e compete ao chefe de Estado fazer essa interlocução com os representantes dos países, aqueles aqui no Brasil, os representantes de países estrangeiros aqui no Brasil. Quem não poderia fazê-lo foi o que o Fachin tinha feito meses antes do Bolsonaro, talvez até semanas antes. O Fachin, enquanto presidente do TSE, se reuniu com um monte com esses mesmos embaixadores para dizer: por favor, não acreditem em Bolsonaro, não acreditem em Bolsonaro, não acreditem em Bolsonaro, só acreditem em nós somos a garantia. Por isso, Bolsonaro se tornou inelegível. Qual foi o outro segundo motivo? Por conta também lá do 7 de setembro, etc, 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 etc. Bom, vamos aqui. A matéria continua dizendo: Bolsonaro citou os casos da ex-presidente Dilma Rousseff, cujo mandato foi cassado pelo Congresso em 2016, mas mesmo assim sua elegibilidade foi preservada por uma manobra no Senado. Ele que usou o termo uma manobra no Senado. E de Lula, cujas condenações por corrupção e lavagem de dinheiro foram anuladas pelo STF. Vejam bem, a manobra no Senado, os senadores também foram bem culpados, cúmplices e autores disso. A manobra no Senado, que mesmo Dilma empichada, estranhamente desobedeceram a Constituição, o Senado Federal. E como o Lewandowski era presidente do Senado, do STF, quando Dilma foi empichada, e como manda a lei, quem preside os trabalhos no Senado, o impeachment do presidente dá-se no Senado, no segundo momento, porque no primeiro momento é na Câmara, mas no segundo momento dá-se no Senado. E quem preside aqueles trabalhos manda a lei, que é o presidente do STF. Lá estava o Lewandowski. Então houve uma grande conversa. A despeito do inevitável impeachment da Dilma, ao arrepio da Constituição, afrontando a Constituição, alguns caciques do Senado, do PSDB também, agora já se explica tudo. Alguns caciques do Senado, juntamente com Lewandowski, que agora está de novo, Lewandowski não larga o Brasil, meu irmão, minha irmã. O Lewandowski é um chato de galocha. Entenderam bem o que significa um chato de galocha, né? Você que é do Rio Grande do Sul. O Lewandowski não larga o Brasil. Essa semana mesmo, passeamos com o meu cachorro em algum lugar diferente e um dia depois ele estava coçando. Havia um carrapato, já morto, que ele estava grudado no bichinho, como quando fomos fazer o tratamento para tirar, ainda sangrou um pouquinho. Ele não largava o Golden, não largava. O Bolsonaro é assim com a República... O Bolsonaro o quê? O Lewandowski é assim com a República Brasileira, né?
E o Lewandowski não larga. Agora é ministro da Justiça. Pois bem, foi o Lewandowski e os caciques senadores e os senadores próprios que votaram para manter e poupar a Dilma. Deixaram a Dilma, naquele tempo e até hoje, com direitos políticos. Tanto é que logo depois de pichada, na eleição presidencial seguinte, a Dilma foi candidata e quase ganhou a vaga para senadora em Minas. Perdeu para o Pachecuzão, o que foi um outro inferno. Mas tudo bem. Aqui, tal, segue aqui. Disse Bolsonaro, não quero fazer comparação com ele, não quero criticar nada, mas no meu entender, nenhum crime foi cometido por mim para ganhar um carimbo de inelegível, declarou o ex-presidente. Bolsonaro diz que a direita acordou, etc. Meus amigos, os dados ainda estão rolando, embora nós devemos sempre saber que a vida é um combate que os fortes exalta e os fracos abate. Se inscrevam neste canal, deixe seu like, compartilhe.